Você já ouviu falar de esclerose múltipla? Talvez você já tenha ouvido falar que atrizes como a Cláudia Rodrigues ou a Guta Stresser sofrem dessa condição. E talvez você nunca tenha ouvido falar, mas conhece alguém que tem. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que é esclerose múltipla, quais são suas possíveis causas, quais são os tipos de sintomas que os pacientes apresentam e como que é feito o diagnóstico. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa desmielinizante, que afeta o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. A esclerose múltipla só foi entendida como uma doença distinta no século XIX. Antes disso, a gente tinha algumas descrições de sintomas semelhantes, mas foi Jean-Martin Charcot, um neurologista francês, que fez a primeira descrição detalhada da doença em 1868. Considerado o pai da neurologia moderna, ele identificou e nomeou a condição, estabelecendo uma base para o entendimento e o estudo da esclerose múltipla. Desde então, o conhecimento sobre o que causa essa doença e sobre como diagnosticar avançou bastante, mas existe ainda muita coisa que a gente não sabe. As estimativas sugerem que a prevalência de esclerose múltipla no Brasil seja de cerca de 15 a 20 casos por 100 mil habitantes, o que é relativamente baixo em comparação com os países da Europa e da América do Norte. Assim como nos outros países, a esclerose múltipla atinge jovens de 20 a 40 anos. A doença é 2 a 3 vezes mais prevalente em mulheres brancas, revelando algumas características genéticas e ambientais que podem estar correlacionadas com o desenvolvimento da doença. Os sintomas apresentados por quem tem a esclerose múltipla podem variar bastante entre cada pessoa. Os sintomas iniciais mais comuns incluem fadiga, visão turva, formigamento ou dormência nos membros e dificuldades motoras. Em estágios mais avançados, os pacientes podem experimentar dificuldades de fala, problemas de equilíbrio, além de alterações cognitivas como dificuldades de memória. É fundamental a gente entender que a esclerose múltipla tem uma sintomatologia muito variável, então vão ter pessoas que vão apresentar mais sintomas visuais, enquanto outras pessoas podem apresentar mais sintomas motores e cognitivos. Como a esclerose múltipla é uma doença complexa e multifatorial, para a gente entender melhor ela, foi dividido em 4 grandes tipos. Tudo isso com base na progressão dos sintomas e na natureza dos surtos. Os 4 principais tipos de esclerose múltipla são recorrente remitente, primária progressiva, secundária progressiva e progressiva recidivante. Eu sei que são nomes complexos, mas vamos com calma que eu vou explicar melhor. O tipo mais comum é a esclerose recorrente remitente. Como o próprio nome fala, é um tipo de esclerose onde ocorrem surtos por determinados períodos de tempo em que a pessoa começa a ter sintomas motores, cognitivos ou visuais e com o tempo ela volta a ter uma normalidade, ela volta a não apresentar mais esses sintomas, ou seja, tem um ciclo de doença e depois uma remissão, um ciclo de doença e depois uma remissão. No entanto, esses períodos de melhora podem variar de pessoa para pessoa. Existem pacientes que ficam 6 meses ou 1 ano sem ter nenhum sintoma e outros pacientes podem chegar até mesmo ficar 4 a 5 anos sem apresentar algum sintoma entre os surtos. Depois de alguns anos convivendo com essa forma remitente, os pacientes podem desenvolver um tipo que a gente chama de progressiva secundária. Nessa fase, a doença começa a progredir de forma mais contínua sem os períodos de melhora que eram comuns antes. Já o tipo progressivo primário é um pouco mais raro de acontecer e acontece sem ocorrer surtos. O paciente começa a apresentar inicialmente os sintomas motores ou cognitivos e ocorre um declínio contínuo até que se leve de fato à morte do paciente. E por fim, a gente também tem a forma progressiva recidivante, que é uma das mais raras, onde o paciente também apresenta uma progressão linear dos sintomas, mas eventualmente ele pode começar a ter surtos mais agudos, ou seja, ele vai piorando e aí às vezes de repente ele piora muito e depois ele continua piorando com surtos específicos. Bem, as causas da esclerose múltipla ainda não estão bem estabelecidas, mas a gente acredita que seja uma relação complexa entre fatores genéticos, fatores ambientais e também fatores imunológicos. Ter um histórico familiar de esclerose múltipla pode aumentar o risco de desenvolver a doença. No entanto, ela não é diretamente herdada e a maioria das pessoas com parente próximo não desenvolve a condição. Alguns estudos sugerem que algumas variantes genéticas em genes que controlam a imunidade estejam relacionadas com a maior propensão ao desenvolvimento dessa doença. Também é muito importante destacar que ela é uma doença autoimune. Isso significa dizer que ela é uma doença causada pela reatividade do próprio sistema imune contra partes específicas do nosso corpo. No caso da esclerose múltipla, o corpo erroneamente ataca a mielina, que é a camada protetora ao redor dos nervos do sistema nervoso central.
O que desencadeia essa resposta ainda não é completamente compreendido, mas provavelmente envolve uma interação entre predisposições genéticas e fatores ambientais. Indo um pouco mais a fundo, existem duas principais células do sistema imune do nosso corpo que são importantes para a gente entender como essa doença progride, sendo elas os linfócitos TCD4 e TCD8. Vamos com calma, vamos entender o que isso significa. As células TCD4 são chamadas de células T auxiliares e são responsáveis por coordenar a resposta imunológica. Já as TCD8 são as T citotóxicas, que são responsáveis por matar células infectadas por vírus ou outras células que pareçam anormais ou danificadas. Na esclerose múltipla, acredita-se que as células TCD4 vão estar com um padrão de reconhecimento alterado, chamando a atividade de linfócitos TCD8, que por fim vão acabar, digamos assim, executando, matando as células que formam a baía de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, como, o que a gente chama de oligodendrócitos. Novamente, não sabemos por que isso acontece, mas provavelmente a ação conjunta de diferentes células e de diferentes mecanismos imunes contra as proteínas que formam a baía de mielina são responsáveis pela degeneração que acontece no sistema nervoso central e também pelos sintomas. O diagnóstico da esclerose múltipla é um processo detalhado e muitas vezes complexo. Isso porque não há um teste único que possa confirmar que você de fato tem essa doença ou não. O principal objetivo do diagnóstico é identificar lesões características tanto no cérebro quanto na medula espinhal. A ressonância magnética é o exame mais importante e amplamente utilizado no diagnóstico da esclerose múltipla. Ela pode detectar lesões na substância branca do cérebro e na medula espinhal, que são as características da esclerose múltipla. Em alguns casos, pode também ser feito a punção lobar, principalmente para poder analisar algumas proteínas no líquido cefalorraquidiano, que parecem estar alteradas por conta do desenvolvimento da esclerose múltipla. As alterações do líquido cefalorraquidiano geralmente mostram um processo inflamatório crônico que é muito presente em várias doenças neurodegenerativas. Outro exame muito interessante que pode ser utilizado no diagnóstico dessa doença são os potenciais evocados, tanto visuais quanto auditivos, que basicamente mostram a capacidade do cérebro de responder a estímulos visuais e auditivos, o que é prejudicado quando o paciente tem a esclerose múltipla, por conta do dano nos nervos. Bem, se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre essa doença, como que ocorre o tratamento dela, ou o que pode acontecer no cérebro da pessoa que tem ela, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e comentar dizendo que quer saber mais sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!